Eu quero louvar a Deus pelo privilégio que nós temos, de ouvirmos a voz de Deus. E eu vendo dali o pessoal se alegrando, louvando ao Senhor, e essa alegria ela é contagiante nessa geração. Essa geração que é uma geração que tem experimentado a ação sobrenatural de Deus. E essa geração ela vai muito mais longe do que a minha geração, do que as gerações passadas. Porque eu sei que Deus ele vai fazer muito mais além do que nós podemos pensar e imaginar. Deus conta comigo, mas Deus conta com você. Amém? Conta com você de uma maneira muito especial. Eu gostaria de orar nessa hora. Nós queremos falar um pouco na palavra, aquilo que Deus tem colocado no meu coração para expormos nessa manhã. Feche seus olhos. Ó Deus, nós queremos te agradecer, Deus, pelo privilégio que nós temos, Deus, de estarmos na tua presença, privilégio que nós temos, Deus, de podermos falar com o Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor Deus, por cada vida que o Senhor trouxe nesta manhã, Senhor Deus, pessoas especiais, Deus, que o Senhor separou, Deus, para que estivesse aqui, reunidas, Deus, neste local, para celebrar ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigado, Deus, porque o Senhor mudou a minha história e o Senhor mudou a história de muitas vidas neste local. E eu quero celebrar, Deus, nesta manhã, Senhor, este momento tão especial. Nós te louvamos, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Eu gostaria que você abrisse no livro de Marcos, no capítulo 4, no verso de número 35. 4, do verso 35 ao verso 41. Aqui. Eu vou fazer uma CPI, Alguém bebeu essa água, está faltando aqui. Será que alguém bebeu? Marcos, capítulo 4, no verso 35 a 41, diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estavam no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Jesus estava com seus discípulos numa caminhada, e uma caminhada diária com aqueles discípulos, ensinando, orientando cada um deles. E eu creio que é isso que Deus está fazendo conosco nesta manhã. E eu creio que nesses dias Deus tem nos ensinado, nos tem orientado de uma maneira muito especial. E eu tenho certeza que a paz que excede todo entendimento, ela vai guardar o teu coração e os teus sentimentos em Cristo Jesus. Amém? As pessoas andam buscando a paz, buscando uma alegria, mas a alegria que se busca neste mundo é uma alegria de 4 dias de carnaval. E quando volta, desses 4 dias, existe uma tristeza, existe uma angústia, muitos caem em depressão, muitos caem no momento muito triste da sua existência. E foi num momento como este que Jesus entrou na minha vida, que Jesus mudou o meu coração. Há mais de 30 anos atrás, em 1982, muitos aqui não tinham nem nascido. Então foi quando Deus impactou a minha vida naqueles 4 dias de carnaval. E no último dia de carnaval, numa terça-feira como esta, eu recebi a Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu passei a ouvir
a voz daquele que se tornou o mestre da minha vida, o Senhor supremo da minha vida, o orientador supremo da minha vida. Por isso que eu disse para você, eu perguntei a você que tem 19 anos, né, que está aqui presente. Eu tinha 19 anos de idade quando eu ouvi pela primeira vez a voz do mestre, que falou de uma maneira intensa ao meu coração. E essa voz, ela é inconfundível, e ela fala, e ela tem falado comigo no decorrer de toda a minha história. E é interessante porque Jesus pega esses discípulos aqui, e Jesus está indo com eles para um outro local, para uma outra região, e o verso que me chama a atenção é o primeiro verso, e é isso que eu gostaria de ressaltar de uma maneira muito clara aos seus corações. Passemos para outra marcha. Jesus quer nos levar a uma experiência maior. Jesus quer nos levar a uma experiência além daquela qual nós estamos vivenciando. Eu tenho certeza que Deus ele quer fazer muito mais além do que você possa pensar ou imaginar. Imagina que o evangelho estava sendo pregado, anunciado ali em Jerusalém, e havia um governo, que era um governo que comandava todo aquele momento ali, não somente o momento da vida dos romanos, mas de todos os povos subjugados por eles. Então era um governo romano que dava àqueles que eram subjugados aquela sensação de que com todo o poderio eles poderiam dar a eles a paz devida. Aí Jesus vem de uma maneira muito especial no meio daquele contexto todo de guerra, de conquista, e Jesus disse aos seus discípulos: eu deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então Jesus estava falando de algo superior àquele momento. Então quando ele fala aos seus discípulos, ali naquele momento, para que eles pudessem passar para outra margem, Jesus estava querendo levá-los a uma experiência além daquela a qual eles estavam vivenciando. Então o primeiro ponto que eu quero ressaltar com você é isso: estabeleça um novo tempo de vida na sua vida. Um novo tempo de vida, um novo tempo novo na sua vida. O novo no agir de Deus na sua vida. Nós estávamos orando esses dias aqui, e todas as vezes que as pessoas vêm à frente aceitando Jesus como Senhor e Salvador, nós como liderança estamos aqui orando com as pessoas, colocando as nossas mãos como pastores, abençoando. E na última vez que nós fizemos isso, ontem, aliás, eu lembro que estava orando para um grupo de pessoas, e a palavra que vinha sobre meu coração era este: um tempo novo. Que Deus possa estar ministrando um tempo novo sobre este coração, sobre essa vida. E quando acabou ali o culto, uma atalaia me trouxe uma pessoa para que eu pudesse atendê-la. E essa pessoa, ela estava aqui na frente. E nós tínhamos orado por essa pessoa. Tinha várias pessoas. O pastor Luiz estava orando por outras do outro lado. Mas eu lembro especificamente dessa moça aqui. E naquele momento que eu estava orando, eu não entendi por que eu estava falando isso. Deus traz um tempo novo sobre a vida dessa moça. E ao atendê-la ali, eu vi que ela estava angustiada, triste, porque o casamento dela está passando por um momento de grande conflito. E eu tenho certeza que Deus quer trazer um tempo novo sobre a vida daquela moça. E eu falei para ela: me dá o número do telefone do seu marido. Eu não conheço ele, eu não sei quem é ele. Eu vou estar orando por ele e eu vou ligar para esse rapaz. Eu não costumo fazer isso, não tenho o hábito de fazer isso, já fiz isso algumas vezes. Mas quando Deus manda, quando Deus orienta, eu não tenho medo de assim fazê-lo. E eu peguei o número do telefone e eu vou ligar. Porque eu creio na ação sobrenatural de Deus. Eu creio neste Deus que traz um tempo novo sobre as vidas, sobre os corações, sobre as mentes, como trouxe sobre a minha vida com 19 anos, um tempo novo que eu estou usufruindo, né, intensamente a cada dia. Ao ouvir a voz de Deus, e é interessante quando ele diz aqui aos discípulos, Marcos 4:35, passemos para outra margem, passemos para um outro momento.
E eu creio que Deus quer fazer isso na sua vida. Deus quer que você experimente o novo na sua vida, algo novo na sua vida. Então Jesus estava falando para aqueles discípulos que no meio daquelas lutas, dificuldades, no meio de toda aquela opressão do próprio Império Romano, que oferecia paz, mas automaticamente oferecia também uma certa opressão sobre eles. Eles estavam subjugados, e aí Jesus diz lá em João capítulo 16, no verso 33, ele diz assim, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Jesus não tinha ido até a cruz, mas ele visualizava a cruz como um momento de grande conquista. Aparentemente, olhando do lado humano, do lado do poderio bélico, era um momento de entrega, era um momento de derrota, mas ali ele estava estabelecendo um momento de vitória. Por isso que ele diz, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Então, para que nós possamos estabelecer um tempo novo sobre as nossas vidas, nós temos que ter convicções firmes na nossa vida. Uma fé solidificada na palavra de Deus. Essa palavra que é viva e é eficaz. Essa alegria que entrou no meu coração nos dias de carnaval, em 1982, ela não ficou apenas naqueles 4 dias de carnaval. Ela esteve de uma maneira presente no dia seguinte, como se diz aí, a quarta-feira de cinza, a quinta-feira, sexta, essa paz, ela estava presente na minha vida. E aí eu passei a compartilhar dessa paz, dessa alegria. Eu não falava muito para as pessoas, porque as pessoas que me conheciam, elas chegavam perto de mim, algumas começaram a se afastar, mas as que chegavam próximo a mim, Deus dava oportunidade, e eu levava a palavra de Deus, eu falava das coisas de Deus. Pastor, mas o senhor conhecia a palavra de Deus? Não, mas eu conhecia as experiências, a experiência que eu tinha tido, de uma maneira tão viva e eficaz no meu coração. E eu falava dessa experiência, eu falava desse Jesus, que tinha me dado paz, que tinha me dado alegria, certeza, convicção de salvação. Com 19 anos de idade, eu vivi um momento muito bom, promissor na minha vida, que era o momento que eu estava me preparando para entrar na faculdade, fazendo um curso pré-vestibular aqui na cidade. Então era um momento de grandes expectativas, mas um coração cheio de indagações, dúvidas, e um medo tremendo, de morrer, porque eu não sabia para onde eu ia. Eu não tinha certeza para onde eu ia. Minha tia sempre foi crente, desde quando me conheci como criança, mas eu pensava assim, eu vou ser crente como a minha tia, mas quando eu estiver bem velhinho. E quando eu falo bem velhinho, não estou falando da minha idade, não, porque ainda eu me sinto jovem, com 50 e poucos anos. Mas eu pensava assim, deixa eu chegar lá aos 50 e poucos anos, 60, quando eu estiver bem velhinho, aí eu vou ver essas coisas de Deus, eu vou entrar nesse conceito de Deus, mas eu não sabia que Deus tinha marcado um encontro comigo. Um encontro que mudou a minha história. Um encontro que trouxe paz ao meu coração. Então, quando Jesus fala sobre essas convicções firmes, ele diz lá em Hebreus capítulo 12, no verso 2, olhe firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Porque a nossa vida cristã, ela não está restrita a esses dias maravilhosos aqui. Porque esses dias maravilhosos, esses dias de alegria, de estar junto com o outro, contagiados pelo outro, pela alegria do outro, vai acabar. Mas essa alegria vai continuar, porque essa alegria, ela é maior. Ela vem de uma fonte maior, e essa fonte maior é Jesus. Essa fonte maior acompanhou a minha vida. E eu lembro que as primeiras pessoas que Deus me colocou à frente para que eu pudesse falar dessa realidade de vida
foram os meus familiares. Eu lembro que eu tive a oportunidade de falar com meu pai, eu tive a oportunidade de falar com os meus irmãos, amigos, onde eu morava, no bairro onde eu morava. E Deus começou a me dar as oportunidades. E eu comecei a falar e as pessoas começaram a compartilhar ali onde eu morava que eu havia ficado louco, né? Fizeram uma lavagem cerebral na minha mente, né? Porque eu queria falar de Jesus. Eu queria falar deste Deus que tinha mudado a minha vida. Deste Deus que tinha me dado convicções firmes. E desde os 19 anos de idade, eu jamais me afastei dos caminhos do Senhor. Isso não é motivo de glória, mas é motivo de dizer para você, meu amado irmão, continue, persevere em nome de Jesus. E esteja andando com o Senhor, porque Ele quer te levar ao outro lado. Ele quer te levar a experiências maiores com Ele. Ele quer te levar a essas experiências que vai fazer com que você, aonde quer que você esteja, você possa compartilhar dessa vida e dessa vida eterna com Cristo Jesus. E lá em João capítulo 16, no verso 4, o Senhor diz assim: ora, essas coisas eu vos tenho dito, para que quando chegar a hora, vocês possam recordar e vocês possam observar o que eu tenho dito. Então Jesus estava falando de uma memória a qual nós podemos ter, né, das coisas de Deus, meditando nessa lei de dia e de noite, para que te vá bem, para que faça prosperar o teu caminho, para que tão prudentemente tu possas te conduzir. E o Senhor disse para Josué: não te mandei eu, Josué? De novo ele repete isso, porque ele quer que nós tenhamos convicções firmes no nosso coração. Porque na nossa caminhada, nós vamos encontrar pessoas que vão motivar a nossa fé. E eu tive várias pessoas ao meu lado que motivaram a minha vida de fé. Mas eu tive muitas pessoas que também tentaram me desviar deste caminho. Mas a palavra de Deus é tão maravilhosa, quando ela nos orienta, né, que nós devemos orar e vigiar. Estarmos atentos em todo momento. Porque o Senhor quer nos levar a passar para o outro lado, a passar para o momento de uma experiência maior com Ele. E é interessante que eu comecei a ouvir a voz de Deus, eu comecei a discernir a voz de Deus. E lá no Salmo 19, no verso de número 2 a 4, diz assim, que um dia Ele discursa a outro dia. Sem linguagem, sem fala, nós podemos ouvir a voz de Deus. E Deus começou a se revelar ao meu coração. Eu comecei a ter experiências com Deus. E quando eu vejo jovens aqui, lendo a palavra, decorando a palavra, eu me reporto a 30 anos atrás, quando essa palavra começou a entrar no meu coração. Eu comecei a decorar a palavra de Deus. Eu comecei a decorar versos que, ao ministrar a palavra aqui, esses versos, mais de 30 anos, eles continuam atuando de uma maneira plena na minha vida. E um desses foi o Salmo 139. Eu gosto sempre de ressaltar isso, porque foi um dos primeiros que eu decorei. E foi o Salmo que falava ao meu coração, falava deste Deus, que antes mesmo de eu ser criado, no ventre da minha mãe, de uma forma, sem forma alguma, Deus já me conhecia. Falava deste Deus que abomina o aborto, que abomina essa condição, né, de romper com aquilo que foi estabelecido da criação. De repente Deus, ele começou a falar ao meu coração deste Deus que cuidava de mim, deste Deus que se preocupava com a minha vida. E aí eu comecei a ler a palavra, comecei a meditar nessa palavra, e esse passar para o outro lado foram as experiências que Deus foi concedendo ao meu coração. E nós estamos vivendo este novo tempo, um tempo novo, um tempo de conquista, um tempo de grandes realizações, mas que seja à luz da palavra. E o apóstolo Paulo, escrever a uma igreja, a igreja de Éfeso, ele falou assim:
lá no capítulo 6, no verso 10, quanto ao mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. E ele diz assim: e a paz seja com os irmãos, e o amor e a fé também sejam parte de todo esse processo em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Mas quando o apóstolo Paulo está escrevendo essa igreja, ele fala desse combate a qual essa igreja deveria tê-lo. Mas é interessante quando João escreve a essa mesma igreja, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2, no verso 4, ele exorta essa igreja a voltar à prática das boas obras, voltar à prática lá do começo, voltar à prática do amor. E eu fiquei imaginando assim, aonde aquela igreja tinha se desviado, onde aquela igreja tinha ido por um outro caminho. E João, escrevendo aquelas 7 igrejas, ele começa com essa igreja, a igreja da cidade de Éfeso. Ele diz assim: volta às primeiras práticas, volta ao amor. Ele diz assim: eu tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. Volta à prática. Então eu gostaria que você voltasse a essa prática do primeiro amor, que é a prática de conhecer ao Senhor, de se envolver com o Senhor, de decorar essa palavra, de ter essa palavra como uma palavra viva no teu coração, porque certamente, meu amado irmão, quando surgir os combates, você vai tomar essa palavra, que está lá em Efésios no capítulo 6, e você vai se revestir de toda a armadura de Deus, para que você esteja preparado para o combate. Para o combate, meu amado irmão. Porque o adversário de nossa alma, ele luta, ele combate contra a nossa alma, tentando nos desviar do alvo proposto. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo a essa igreja, diz assim: olha, tome toda a armadura de Deus. Toda. Então eu gostaria que nós tivéssemos isso. E essa prática, esse amor que entrou no meu coração, eu quero voltar a essa prática a cada dia. O amor pela palavra de Deus, o amor pelo evangelismo, o amor por aquele que está do meu lado. Porque a gente começa a olhar os nossos irmãos e o maior combate que nós temos é uma guerra que nós podemos chamar uma guerra civil, uma guerra de irmão contra irmão. E é o exército que mais se fere, é o exército cristão, nesse combate diário. Mas eu estou aqui para dizer para você que é tempo de nós voltarmos à prática das boas obras, do amor, voltar à prática, né? Como o apóstolo João estava dizendo à igreja, as igrejas lá do Apocalipse: eu tenho, porém, contra ti, que você deixou a prática do amor. E aí eu comecei a ler o texto, que é o texto que nós usamos como texto base de Marcos, capítulo 4, no verso agora 37. Eu quero que você caminhe com Jesus, quando ele diz assim: olha, eu vou levar vocês para o outro lado, para a outra marcha. Então, no verso de Marcos, no capítulo 4, no verso 37, diz assim: ora, levantou-se grande temporal de ventos, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo estava a encher-se de água. Amém? Então, a segunda coisa, né, que eu quero ressaltar nessa manhã, é que você não se deixe abater pelas circunstâncias. Não se deixe abater pelas circunstâncias que virão sobre a sua vida na caminhada diária. Amém? Na caminhada diária, eu não estou falando apenas dos dias que virão à frente, não. Eu estou falando de
toda a sua vida. Aonde quer que Deus te coloque nessa caminhada, não se envolva com as circunstâncias, mas se envolva com o Deus que tem o comando e o controle sobre todas as coisas. O Deus que comanda e quer comandar a sua vida, quer que aonde quer que Ele esteja te colocando, ali você seja uma pessoa realmente cheia do Espírito Santo de Deus, um profissional realmente, onde o Senhor possa confiar a você este grande legado. Então os temporais, eles vão se levantar. Eles se levantaram ali quando Jesus estava dentro do barco. Então Jesus estava dentro do barco, não isentou os discípulos daquele temporal. Então Deus, Ele não vai nos isentar dos temporais que porventura venham sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada. Mas Ele vai estar conosco, Ele vai estar caminhando conosco, porque ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, Ele se manifesta como o Senhor, que é o nosso pastor. E se o Senhor é o nosso pastor, ainda que as circunstâncias sejam mais adversas, Ele vai estar presente. E o salmista Davi diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam. Fala do cuidado de Deus, fala da correção de Deus também. Fala do cuidado de Deus, que quando o pastor, ele precisava trazer a ovelha mais para perto, ele trazia a ovelha, pegando ali o seu cajado e trazendo mais para próximo dele, para que ela não se perdesse ali em meio às circunstâncias. Mas fala do cajado também como um alvo, um instrumento também de correção para a ovelha. E eu fico imaginando que o Senhor, naquele momento, Ele diz assim: eu vou preparar para você uma mesa no meio das circunstâncias mais adversas. Ele diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges-me a cabeça com óleo, e o meu cálice vai transbordar. Então, ser cristão, evidenciar Cristo na nossa vida, não é apenas aqui no metro quadrado mais evangelizados, que é dentro das nossas igrejas, é lá fora na tua faculdade, é na rua, é onde quer que Deus te coloque, você poder falar com a tua vida, a respeito deste Deus. Então não se deixe abater diante das circunstâncias, não se deixe abater, porque o temporal se levantou. O temporal se levantou de uma maneira intensa, e diz a palavra de Deus que aquele temporal se levantou e as ondas se arremessaram contra o barco. Então as ondas foram de uma maneira específica, direcionadas para aquele alvo que era o barco. E talvez você esteja enfrentando as ondas mais difíceis, os temporais mais difíceis, mas o Senhor, Ele está presente. Ele está presente, porque lá no Salmo 91 também diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele pode descansar à sombra do Onipotente. Porque a sombra do Onipotente fala da proximidade deste que é o nosso protetor. Fala da proximidade desse que nos guarda. Por isso que o salmista, no Salmo 91, ele diz assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque fala de uma proteção maior que vem sobre as nossas vidas, porque as circunstâncias, elas vêm. Mas as circunstâncias não são eternas. Deus, sim, é eterno. E este Deus que é eterno, Ele comanda toda e qualquer circunstância. E aí o apóstolo Paulo, escrevendo a um dos líderes, que ele estava treinando, que é Timóteo, que é um dos pastores treinados pelo apóstolo Paulo,
Lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 12, ele diz assim: Timóteo, eu sei em quem tenho crido, estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então o apóstolo Paulo, ao instruir Timóteo, ele diz assim: Timóteo, tenha essa certeza. Tenha essa certeza que as circunstâncias, elas não comandam a sua vida. Quem comanda a sua vida é o Deus que está acima de todas as circunstâncias. É o Deus que está acima de toda e qualquer circunstância. Então, ele diz assim: não se perca diante das nuvens passageiras. Se você pega um avião e está um temporal intenso, ele vai subindo e ele vai acima das nuvens. E acima das nuvens, que ele está ali na sua rota, ele está fora, né, de todo aquele momento circunstancial. Mas para chegar até aquele momento, até aquele local ali, onde ele vai estar ali sendo direcionado naquela rota, ele precisa passar pelos temporais, pelos momentos de aflições. Então eu quero que você não se perca diante dos momentos que venham como circunstâncias adversas sobre a sua vida. Tenha isso no seu coração. Eu sei em quem tenho crido. Eu tenho certeza em quem tenho crido. E Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Amém? Nós nos movemos por fé e não por aquilo que é passageiro. Porque aquilo que nós vemos, aquilo que podemos observar, se torna passageiro, né? E ele diz assim: é como um espelho, você olha e quando você sai do espelho, você esquece, né? Porque é algo passageiro, mas nós caminhamos olhando para aquilo que é eterno. E aquilo que é eterno, nós não vemos. E é interessante porque o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja, ele estava orientando a igreja nas bases do genuíno cristianismo. E ele estava orientando ali, e essa igreja que foi instruída por Paulo é a igreja que hoje nós temos o prazer de andarmos, sermos dirigidos por este Deus que orientou aquela igreja. E o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Filipe, aos filipenses, a cidade também ali, ele diz assim, no capítulo 4, no verso de número 7, diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, Ele guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ele está falando de uma paz que estava acima de todas as circunstâncias. Ele está falando de uma paz que estava acima de todo e qualquer momento. Então, paz não é ausência de dificuldades. Paz se encontra em convicções firmes. A paz se encontra em convicções firmes, estabelecidas em nossa vida, que norteia o nosso viver. E o que norteia o nosso viver está neste manual de regra, de fé e prática, que é a Bíblia. Aquilo que é circunstancial, passa. Aquilo que é emocional, passa. Por isso que nós, a palavra diz assim, que o justo, ele vai viver pela fé. E se ele recuar, o Senhor diz, a minha alma não terá prazer nele. A nossa paz, ela tem que estar alicerçada em convicções firmes. E a terceira coisa, para nós finalizarmos, lá em Marcos, no capítulo 4, no verso 38 a 39, diz assim: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te. A terceira coisa que eu vejo nesse salmo, nesse livro, aliás, livro de Marcos, no Evangelho, é que Deus estava querendo que aqueles discípulos projetassem coisas novas para as suas vidas, porque Deus vê além do momento a qual nós estamos vivendo, projetando coisas novas. Eles estavam ali dentro do barco, Jesus dentro do barco. Isso quer dizer,
A segurança maior estava dentro do barco. E qual foi a reação deles? Mestre, será que o Senhor está tão insensível que o Senhor não vê o que nós estamos passando? E nós olhamos de uma maneira de fora do barco, uma maneira meio acusativa. Mas nós nos portamos dessa maneira, muitas vezes, na caminhada da vida. Nós olhamos para Jesus e dizemos: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, essa situação não teria ocorrido. E nós culpamos, nós apontamos muitas vezes. E aí os discípulos estavam dessa mesma forma dentro do barco, dizendo: Mestre, será que o Senhor está tão insensível que o Senhor não percebe, né, o que nós estamos passando? Mas o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja, orientando a igreja, ele diz lá em Filipenses, no capítulo 3, no verso 12, ele diz assim: não que eu já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo. Ele tinha certeza que ele tinha um caminho a ser trilhado, ele tinha um objetivo a ser alcançado. Ele diz assim: não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo rumo ao alvo proposto. Então ele projetava sempre algo novo para frente, lá, o alvo proposto. Talvez você esteja nessa caminhada, andando com o Senhor, e de repente você se decepciona, porque de repente algo que você tanto almejava dentro da área profissional, dentro daquilo que você queira estudar, de repente frustrou, mas Deus tem um plano devido. Talvez você se frustre ainda no meio da tua caminhada, talvez aquele príncipe encantado, ou aquela princesa encantada, ela se desfez, né? Ou ele se desfez, e você está triste, decepcionado. E quantos de nós já ficamos decepcionados? E eu posso dizer para você que já me decepcionei muitas vezes, mas Deus tinha algo proposto lá na frente. Alguém especial para andar do meu lado. E Deus tem alguém especial também. E nos erros e nos acertos você vai caminhando. Mas, meu irmão, não fique prostrado. Não fique prostrada diante, né, de um momento, né, de aparente derrota. Porque nos momentos de aparente derrota, Deus faz com que você possa ressurgir fortalecido. E quantos momentos Deus fez com que isso fosse realidade na minha vida, eu projetando algo novo, porque Deus tinha algo de tremendo, especial para a minha vida lá na frente. E aí o apóstolo Paulo diz assim: não que eu tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para o alvo, para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo. Ele tinha um alvo, ele tinha um propósito, mas ele sabia que a vida dele tinha um propósito maior em Cristo Jesus. A tua vida tem um propósito maior em Cristo Jesus. E este propósito maior em Cristo Jesus vai além deste momento a qual você está vivendo. Vai além deste momento. O propósito maior de Deus para com a minha vida, naquele momento, daquele encontro, com 19 anos de idade, ele ia além do propósito que eu tinha estabelecido na minha vida. E ali foi selado um propósito eterno em Cristo Jesus. E Deus está selando com você nessa manhã um propósito eterno em Cristo Jesus. Um propósito eterno que vai além deste momento. Um propósito eterno que vai além daquilo que é efêmero e passageiro. Porque Deus te criou para algo mais profundo, para algo eterno em Cristo Jesus. Não se perca diante deste mundo, porque o brilho deste mundo, ele se apaga diante da glória daquele que é eterno, daquele que cuida da tua vida, daquele que te vê por onde quer que você ande.
E eu estou falando com você, não porque eu não entenda as tuas lutas e os teus dilemas, porque eu passei por essas lutas e estes dilemas. E eu quero dizer para você, que Deus te vê no oculto, onde você pensa que ninguém te vê, Deus te vê. Deus te conhece. E este Deus que te conhece, encontrou comigo com 19 anos de idade e falou: eu quero transformar a tua vida, eu quero mudar o rumo da tua história. E Ele mudou o rumo da minha história. Como Ele está aqui, andando com você, não se perca diante daquilo que é um brilho maravilhoso. O brilho dos teus 19 anos, dos teus 20 anos, dos teus 21 anos, irá passar. A beleza, o físico maravilhoso, irá passar. E aí você vai ficar, né, como o tiozinho aqui. Você vai dizer: o tiozinho lá. O tiozinho agora já está chegando aos 60 anos. Mas eu quero dizer para você, a mesma graça, a mesma unção que veio sobre a minha vida, ela tem crescido. E eu quero mais e mais de Deus. Eu quero que os meus filhos, os filhos dos meus filhos, possam conhecer este Deus e experimentar este Deus, que de uma maneira tão tremenda entrou na minha vida, num acampamento de carnaval. E 40 dias depois, no acampamento da Semana Santa, 40 dias depois apenas, eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu fui cheio deste Espírito. E eu quero que este Espírito encha a sua vida de uma maneira tal que você seja impactado pela ação sobrenatural de Deus. Eu estou falando com você. Eu estou falando com você com autoridade. Você que é novo e você que é velho, não importa a idade, não importa se você é o tiozinho da mesma idade que eu, não importa. Deus quer te encher com o Espírito Santo. Deus quer te encher de uma maneira tremenda. E Deus quer que você seja alguém que Ele possa usar de uma maneira tremenda nessa geração, vivendo além deste momento. E o Senhor disse para os discípulos: vamos passar para o outro lado. Vamos passar para o outro lado. Porque eu tenho algo mais a revelar a vocês. E Deus tem algo mais a revelar a você nessa manhã. E Deus tem algo mais a revelar a você nessa manhã, meu irmão. Atravesse o mar. O mar pode se tornar revolto. E o diabo sabia que quando os discípulos chegassem do outro lado, eles não seriam mais os mesmos. Eles seriam impactados pela ação sobrenatural do Senhor. E aí eles começaram a ter experiências com Deus. E um dia esses mesmos discípulos, 3 deles sobem com Jesus a um monte, chamado Monte da Transfiguração. E quando eles chegam lá em cima deste monte, há um momento de um grande mover sobrenatural de Deus. E aí a palavra de Deus diz que Jesus se transfigura e há uma ação, uma glória tremenda. E os discípulos ficaram tão extasiados com aquele momento, que eles disseram para Jesus: Jesus, vamos fazer 3 cabanas. Uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Porque nós queremos tê-los aqui conosco. Nós queremos ter exclusividade a este momento. E Jesus falou: não. Porque de repente uma voz dos céus ouviu-se, dizendo que Jesus, Ele era o Filho amado de Deus. E uma voz do alto veio, que impactou a vida daqueles discípulos. Eles descem com Jesus, ainda meio extasiados, porque tinham visto a glória do Senhor. Tinham visto a lei e os profetas ali, representados por Moisés e por Elias, que foi transportado em vidas aos céus. Ele não experimentou a morte. E de repente, algo de tremendo ocorre, porque quando eles descem o Monte da Transfiguração, quando chegam lá embaixo, um jovem estava precisando de ajuda. E um pai ansioso, porque viu aquele jovem sendo lançado ao fogo, ou sendo lançado às águas. O diabo queria matá-lo, ou através do fogo, ou através
de um afogamento. Mas de repente, Jesus chega àqueles discípulos, porque 9 discípulos ficaram lá embaixo, e eles começaram a dizer: Senhor, nós não conseguimos libertar esse jovem, não conseguimos. E Jesus disse: homens de pequena fé, porque se tiveres fé como um pequeno grão de mostarda, um grão de mostarda é uma cabeça de um alfinete, bem pequenininho. E ele diz assim: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão dizer: monte, lança-te ao mar, e isso vai acontecer. E aí Jesus disse para aquele jovem que ele fosse liberto, e na mesma hora ele foi liberto. E aí eu tomo essa palavra para a minha vida como igreja, que este mesmo poder, essa mesma autoridade, Deus deu a nós como igreja, Deus deu a nós hoje, que estamos embaixo do monte da transfiguração. E esse monte, né, a qual nós vamos descer, esses momentos de carnaval eu vejo como esse momento da alegria, este momento da unção de Deus, da graça, do poder. Mas nós vamos ter que enfrentar o mundo. Nós vamos ter que enfrentar famílias que estão destruídas lá fora. E Deus vai usar você. E Deus vai usar mim para que leve essa palavra com autoridade e com poder. Porque lá embaixo vão existir pessoas, jovens, lunáticos, que pelo comando, né, como se diziam, da lua ou das estações do ano tal, eles tinham experiências terríveis, experiências que estavam levando aquele jovem à morte. Mas Jesus entrou na vida daquele jovem, porque quando ao descer do monte com os seus discípulos, ele estava dizendo à igreja: existe ainda uma obra a ser realizada, porque os sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome vão expulsar demônios, em meu nome vidas serão curadas, serão libertas, serão transformadas. E nós estamos vivendo este tempo. E o Senhor Jesus te trouxe nessa manhã para dizer a você: passe para outra marcha. Passe para um novo tempo, um novo momento do agir de Deus de uma maneira especial sobre a sua vida. Eu quero orar com você, porque eu sei que Deus, Ele quer fazer algo de tremendo, não somente na sua vida, mas também através da sua vida. Em Gálatas capítulo 5, no verso 7, diz assim: vocês que estavam correndo bem, quem vos impediu de correr a corrida? Alguma coisa fez com que você parasse, você estivesse no meio do caminho. E aí o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz assim: não sabeis que todos que correm no estádio, todos na verdade correm, mas somente um leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. E eu quero orar com você, que nessa corrida, né, parou em meio ao caminho, mas o Senhor está te convidando nessa manhã a passar para o outro lado. A passar para o outro lado. Eu quero orar com você. Eu quero orar com todos. Mas você que estava aqui nessa manhã, que está nessa manhã, que com os seus 19 anos de idade, como eu, lá com 19 anos de idade, me rendi ao Senhor e disse: Senhor, toma o controle, toma o comando da minha vida. Isso Ele fez. E eu estou vendo o reflexo disso na vida dos meus filhos. E eu verei o reflexo disso na vida dos filhos dos meus filhos. E a palavra de Deus diz que até a 4ª geração está falando dessa continuidade. E eu sei que os meus filhos darão essa continuidade na vida dos seus filhos,
os filhos dos filhos, e eu vou ver os meus netos, e eu vou ver a geração bendita do Senhor sendo estabelecida, porque a palavra de Deus diz: os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a tua geração será abençoada. E eu criei, eu tomei posse, e eu coloquei a minha vida sob o comando daquele que comanda todas as coisas. E aos 19 anos de idade, pela primeira vez na minha vida, eu ouvi a voz do Mestre me chamando. Eu ouvi a voz do Mestre me chamando. E o Senhor tem falado na minha caminhada diária. Eu tenho muitas experiências de ouvir a voz deste Mestre, do Mestre dos Mestres, do Senhor dos Senhores, que não me deixa estar sem uma direção de vida. E o Senhor diz a você: se você está em dúvida qual a direção a ser tomada, em Isaías no capítulo 30, diz assim no verso 21, e ouvirás por trás de ti uma voz que dirás: este é o caminho, andai por ele. Eu quero orar com você, porque andar com Jesus vai além dos sentimentos, porque os sentimentos, eles surgem na nossa vida, eles são bons na nossa vida, mas eles não podem nortear as nossas vidas. Mas a fé, alicerçada nessa palavra, faz com que caminhemos, faz com que prossigamos, faz com que experimentemos algo mais do Senhor. E o Senhor está convidando vidas nesta manhã a passar para o outro lado. Se Deus está falando com você, independente da idade, não importa a idade. Eu ressaltei os 19 anos, que foi o meu primeiro momento, o meu primeiro encontro com o Senhor. Mas não importa a idade. Se Deus está falando com você agora, fique em pé no seu lugar. E eu quero te convidar a passar para o outro lado. A passar para o outro lado. Porque o Mestre, Ele quer revelar algo mais. Ele tem algo mais a revelar a você nesta manhã. A palavra de Deus diz: parai, estai quieto e vede da parte do Senhor o que Ele tem, seja o livramento, seja a direção, seja a orientação de vida. Ó Deus, eu quero colocar, Deus, diante do Teu altar vidas que estão diante do Senhor nessa hora, que ouviram a voz do Senhor, que ouviram a voz do Teu comando, Deus, e estão dizendo: Senhor, eu quero seguir, eu quero passar para o outro lado, eu quero ouvir mais do Senhor, eu quero ter mais experiências contigo, eu quero caminhar, Senhor Deus, além das circunstâncias de vidas, porque eu sei que as circunstâncias, elas passam, mas o Senhor permanece de eternidade a eternidade. Por isso, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha se mover sobre este coração, que Teu Espírito, Senhor, seja derramado de uma maneira tremenda sobre essa geração, e essa geração experimente o maior avivamento espiritual. O maior avivamento espiritual, Senhor.
sobre a vida desta igreja, sobre a vida dessa igreja no século 21, Senhor. Essa igreja seja cheia do Teu Espírito, seja cheia da Tua unção, que veja os sinais, as maravilhas que vêm da Tua parte, Senhor, porque a Tua palavra diz: os sinais, eles vão seguir aqueles que creem, e eu creio, Senhor Deus amado, na manifestação destes sinais e prodígios nesses dias, Senhor. Por isso, Deus, ali na faculdade, onde este amado esteja, que os sinais possam segui-los, Senhor, que os sinais possam segui-los, que vidas sejam libertas, Deus, das drogas, da prostituição, Deus amado, que sejam livres, Senhor Deus, do engano, Senhor Deus amado, que tenta nortear a vida de muitos nesses dias, Senhor. Levante, Senhor Deus amado, um povo, Senhor Deus, com autoridade, um povo, Senhor Deus, com convicções firmes, Senhor Deus, um povo que não é norteado por circunstâncias, ainda que sejam circunstâncias boas, mas, Senhor, é um povo que é norteado pelo Senhor, Deus, que move sobre toda e qualquer circunstâncias, que Deus diz ao mar revolto: aquieta-te, porque eu sou também o Senhor dessa circunstância. Eu sou o Senhor deste amado, eu sou o Senhor desta amada. Eu cuido e zelo daqueles que são meus. Eu cuido de você antes mesmo que você fosse formado no ventre da tua mãe. O Senhor já te conhecia. Em Jeremias, no capítulo 1, no verso 5, o Senhor diz a você: abre a tua boca e eu vou te encher. Eu vou encher você de uma palavra de autoridade. E diz a palavra do Senhor que o profeta Jeremias abriu a boca e comeu a palavra. E a palavra entrou de uma maneira tremenda. E essa palavra, ela entra com autoridade. Deus me deu essa palavra para falar a você, jovem, a falar a você, adulto, a falar a você, independente da idade, que Deus nessa geração está se movendo com autoridade, com poder. Deus, eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que o Senhor faz muito mais além do que nós podemos pensar ou imaginar. Que teu Espírito se mova, Senhor, sobre as nossas vidas, Deus. Que teu Espírito venha nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Que teu Espírito, Deus, possa falar aos nossos corações, como o Senhor falou àquela igreja de Éfeso: eu tenho, porém, contra ti, que você deixou o primeiro amor. Volta-te à prática das primeiras obras. Arrependa-te. Volta-te à prática das primeiras obras. Deus, eu creio, Senhor, que o Senhor está falando como o Senhor falou e tem falado ao meu coração. Volta às práticas das primeiras obras. Volta ao primeiro amor. Volta a contagiar outros. Volta a influenciar outros. Volta a ser um referencial para outros. O Senhor está curando vidas nessa noite, nessa manhã. O Senhor está curando vidas. O Senhor está restaurando vidas. O Senhor está curando. E eu quero, em nome de Jesus, declarar a cura sobre vidas nesta manhã. Eu quero declarar que vidas vão abrir a sua boca, que com autoridade e poder, Deus vai dar autoridade naquele local onde você tem enfrentado as maiores lutas. A autoridade da parte do Senhor, a autoridade. Passe adiante, passe além da margem, passe além com autoridade e com poder. Deus está falando com você.
É com você, você sabe que é com você. E eu quero entregar a Deus nessa hora, diante do Senhor, as nossas vidas, a nossa igreja, Senhor, que tem sido um referencial nessa região, Senhor. Não permita, Senhor, que jamais falte óleo sobre cada cálice aqui, Senhor. Não permita, Senhor, que o esfriamento venha e apague, Senhor, apague este algo de tremendo que eu vejo, Senhor, ocorrer na vida de muitos aqui, Senhor. E o que contagiou, o que marcou a minha vida, foi o amor, Senhor. O amor de irmãos, Senhor, que me amaram de uma tal maneira, que mesmo não me conhecendo, Senhor, expressaram este amor para com a minha vida. Que o Senhor possa levantar outros, Senhor, como referenciais deste amor, Senhor, sobre vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém.